Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus é soberano sobre toda a sua criação, inclusive sobre nós, aqueles que nele cremos, aqueles que guardamos a palavra de seu Filho Jesus Cristo e buscamos uma vida de plena comunhão com o Altíssimo. E quando falamos de soberania de Deus, nós somos convidados a refletir qual é o nosso papel nessa economia, nesse plano, nesse propósito do Altíssimo. Se Deus é soberano sobre toda a sua criação, como fica a minha vida? Como ficam as nossas vidas, as nossas decisões? Como você harmoniza esses ensinamentos, essas verdades, essas doutrinas, se nós sabemos que somos totalmente responsáveis, inteiramente responsáveis pelos nossos atos? Não que eu esteja dizendo que somos completamente ou inteiramente responsáveis pelo sucesso das nossas ações ou pelo insucesso das nossas ações, mas nós somos inteiramente responsáveis pela maneira como conduzimos as nossas vidas. Temos plena consciência de que as decisões que por nós foram tomadas, quer sejam após assim muita reflexão ou no calor da emoção, ainda assim foram decisões nossas, coerentes, intempestivas, racionais, irracionais, emotivas. As decisões foram e são totalmente nossas. E como é que fica nesse caso aí a questão da soberania de Deus? Se Deus é soberano, nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas nós não somos de fato soberanos em relação a quem somos, porque nós pertencemos a Deus. Deus tem direitos, o Todo-Poderoso tem prerrogativas. O cristão tem aprendido a viver num ambiente de liberdade, tem aprendido a se expressar, né, numa sociedade que tem sido tolerante em relação às manifestações é, da religiosidade humana. Há momentos de embates, de dificuldades, né? Mas de um modo geral não há uma perseguição estatal em relação à fé em si. Há movimentos políticos, sociais e econômicos aí tentando descaracterizar determinadas posturas, né, de representantes de confissões religiosas. E para mim isso daí entra no debate político, que eu acho totalmente válido. Mas a nossa preocupação é a natureza espiritual da coisa, a espiritualidade, a verdade, a motivação que fundamenta, na qual se baseia as nossas ações e o nosso viver. Deus é soberano e nós somos agentes morais livres. Como é que se estabelece isso? Se estabelece através do reconhecimento da verdade, de que Deus tem direitos. Deus tem direitos. Nós vivemos num país em que burlar certas leis não é nem considerado assim uma conduta criminosa, né? Há algumas pessoas que conseguem escapar a certas responsabilidades fiscais, sociais, são tidas até como exemplo de pessoas que se deram bem, pessoas sagazes, pessoas que sabem aumentar os seus lucros, muito embora o Estado tenha direito de cobrar impostos, né? Muito embora o Estado tenha direito de fiscalizar, né, as atividades que as pessoas, que as empresas exercem na sociedade, para garantir que ninguém esteja prevalecendo sobre outros de maneira irregular, de maneira ilegal, de maneira absurda, né? E quando se fala que Deus tem direito de supervisionar as nossas vidas, as nossas decisões, aí você chega num ponto de difícil equilíbrio. Por que é um ponto de difícil equilíbrio? Porque Deus não abre mão das suas prerrogativas. Deus não abre absolutamente mão. Deus não desiste nem um milímetro do que é direito seu. Deus é Deus todo-poderoso e soberano e isso não muda. E isso não muda. Então, o que precisa ser mudado?
a nossa consciência e a nossa decisão de nos submetermos à soberania de Deus, porque Deus não age como um tirano, como um usurpador. Deus não impõe. Ele até poderia, mas ele não o faz. Por quê? Porque ele é soberano, porque ele é eterno. Ele não precisa, né, forçar isso. Ele se apresenta como Deus verdadeiro, como Deus soberano, como Deus eterno, criador e sustentador de todas as coisas, e aguarda que a sua criação responda à altura da grandeza da revelação a nós apresentada. Aí entra aquele tema da mordomia. Mordomia é uma palavra que já não se ouve muito mais nos ensinamentos cristãos da atualidade. Porque mordomia envolve o reconhecimento de que, não estou falando de uma profissão aqui, do ofício de mordomo, que ainda existe, né? Ainda existe no mundo afora, e é uma profissão, assim, bastante respeitada e até procurada, profissionais aptos à altura de exercer esse tipo de atividade por pessoas de muitas posses, muitas responsabilidades. Tem alguém para administrar determinados aspectos das suas atividades, da sua vida, e às vezes até dos seus recursos, muito embora existam empresas para administração de bens e recursos. Mordomia envolve o reconhecimento de que nós pertencemos a Deus. Ah, eu pertenço a Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor Deus me ungiu. Quando falamos que nós pertencemos a Deus, é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nosso tempo, os nossos bens, os nossos recursos. Tudo que somos e tudo que possuímos, de fato, a nós foi dado graciosamente pelo Todo-Poderoso Deus. E aí vem o conflito. Mas nós vamos pegar um texto aqui, um texto que não é desconhecido, o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Era para lermos apenas aqui o 17 e o 18, mas nós vamos ler aqui do 10 ao 20. É um texto muito bonito. Por quê? Porque o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento, o estabelecimento do plano de Deus, as bênçãos de Deus, quando se concretizam, se realizam, se manifestam na vida do indivíduo, da família, até mesmo de uma nação, são realizados por Deus como bênçãos, mas nós podemos transformar aquilo numa situação constrangedora. O que é bênção de Deus pode se tornar o motivo, a razão de um fracasso individual ou até mesmo coletivo de um povo, de uma nação, de uma sociedade que tem dificuldade de reconhecer que o bem-estar proporcionado, produzido que aquele grupo, que aquele povo alcançou, são manifestações das bênçãos de Deus. Né? Então, Deuteronômio, o Senhor Deus, através de Moisés, está advertindo o povo, aqui o povo de Israel, o povo judeu e todo aquele povo que crê, antes das batalhas, antes das vitórias, antes da conquista da terra, antes do estabelecimento do povo na terra, antes do estabelecimento da monarquia, antes que a sociedade se estabilizasse como uma nação, lembrando que eles foram resgatados do Egito na condição de escravos, um povo pequeno, que pela graça de Deus acaba conquistando um território e estabelecendo uma nação, estabelecendo uma identidade, né, nacional, torna-se um povo livre, torna-se um povo autônomo em relação a outras nações daquele período, daquela época. Antes que todas essas bênçãos se concretizassem, se materializassem na história do povo judeu, tem aqui uma palavra de advertência, que serve tanto para sociedades, grupos e também para indivíduos, para pessoas. Diz assim: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás o Senhor teu Deus na terra que ele te dará. Quando o povo chegou para se estabelecer na terra, não tinha uma plaquinha lá, vendido
ou propriedade dos judeus. Era uma terra que era habitada. Para tomar posse daquela terra, houve confronto, houve conflitos, houve batalhas e muitas batalhas. O estabelecimento de uma nação, o estabelecimento de um povo, né, ele não ocorre de uma forma mágica, ele não ocorre de uma maneira silenciosa. Há conflitos, há interesses em jogo. Mas Deus deixa que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Olha aqui. O Senhor Deus está dizendo que tudo que aconteceu, que absolutamente tudo que deixou de acontecer, e a maneira como as coisas aconteceram com aquele povo, foi por determinação dele. Foi de acordo com o propósito soberano de Deus. O Deus que ama é o Deus que testa, é o Deus que prova, é o Deus que humilha, é o Deus que busca no mais profundo do nosso íntimo a verdade em relação à nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança em relação a Ele, em relação ao propósito dele, em relação aos planos dele. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de se apresentar diante de Deus para questionar a sua justiça, o seu amor, o seu poder, a sua retidão, a sua sabedoria, a sua soberania, a sua graça. Ninguém tem absolutamente o direito de confrontar o Altíssimo com aquilo que ele, livre e soberanamente, decidiu realizar em nosso favor, em nosso benefício. Qual é o alerta aqui da palavra de Deus? Não te esqueças de que foi Deus. Ah, mas o povo teve que lutar. Nós temos que lutar. Nós trabalhamos. Nós lutamos. Nem tudo na nossa vida é uma batalha de vida ou morte, como foi nesse momento, nesse período, para o estabelecimento da nação de Israel. E nem tudo na vida do povo judeu foram batalhas de vida ou morte. Houveram muitas batalhas de vida ou morte, em que o risco de que a nação, de que o povo fosse realmente dizimado ocorreu. Mas nem tudo foram batalhas contra inimigos externos. Muitas batalhas foram travadas internamente, no âmago, no íntimo, na alma do povo, dos seus reis, dos seus sacerdotes, batalhas no íntimo dos seus profetas, dos seus juízes, dos cidadãos, do povo. Que batalhas são essas? A soberba, a arrogância, a vaidade, a pretensão, o ego inflamado, de foi Deus para fui eu trabalhei, eu lutei, eu conquistei, eu sofri. Tá? Algumas e muitas pessoas, muitos cristãos gostam de sempre lembrar, eu sofri.
Só Deus e eu sabemos o quanto eu sofri, quantas noites em claro, naqueles discursos de mãe, né? Quantas noites em claro, né? Quantos dias de sacrifício, né? Quantos finais de semana eu perdi. O cristão também tem essa mania. Esse chororô muitas vezes manifesta um coração, um espírito amargo, doente, ingrato, ingrato. Quando nós deixamos que o vírus da ingratidão tome conta da nossa consciência e do nosso coração, nós somos, podemos ser, invariavelmente somos levados a uma postura arrogante e presunçosa diante de Deus. E por que somos agentes livres? Temos essa consciência de liberdade, temos isso muito forte na nossa mente, de que somos livres, de que podemos decidir, às vezes, em conformidade com a nossa conveniência, conforme a necessidade ou a oportunidade que se apresenta. E somos tentados, e muitos, invariavelmente, são levados a tomar decisões que afrontam a vontade do soberano Deus. Na nossa mente pequena, dominada pelo pecado, pela vaidade, pela arrogância, pela presunção, nós somos levados a minimizar a questão das nossas decisões em relação à soberania de Deus, sob a alegação de que somos livres. Como que dizendo que somos livres, insinuando que não dependemos de Deus para o êxito, para o sucesso do, dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, das nossas realizações, como que se as promessas de Deus se cumprissem unicamente pelo nosso empenho, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa habilidade, pela nossa competência ou pela nossa determinação. Tudo isso é importante e fundamental na vida daquele que crê, daquele que se submete a Deus, que se dedica, que se empenha as tarefas a ele atribuídas, que se dedica, que se empenha, porque sabe que de Deus vem o sucesso, de Deus vem o resultado. Porque da preguiça também não há frutos. O único fruto que a preguiça proporciona é o fracasso, é a miséria, é a fome. Mas, por sermos ativos e conscientemente livres, às vezes são dominados pelo sentimento, pela sensação de que somos poderosos em relação a Deus. Somos livres para decidir, mas o Todo-Poderoso é única e exclusivamente Deus. Quando decidimos pela abordagem sobre a perspectiva da espiritualidade, sabíamos que enfrentaríamos dificuldades. Por quê? Porque quando se fala de espiritualidade, de religiosidade, fala de vida vivida em comunhão com Deus, pela operação amorosa do Espírito de Deus, em submissão à palavra de Deus, em tudo dependendo de Deus. Da realidade da nossa vida, do dia a dia, das decisões cotidianas, é uma confrontação com a verdade a nós revelada na Escritura, na palavra de Deus. E nós deparamos com um lapso, às vezes, com um vazio, com uma distância, porque o cristão se acomodou com a ideia de que fé é oculto, de que aquela hora e meia, de que aquela manhã ou aquela noite, ou de aqueles 2 ou 3 dias na semana, durante um breve espaço de tempo, que o culto é a totalidade do que a espiritualidade tem a requerer das nossas vidas. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Por esse motivo, muitas pessoas têm vivido uma vida que tem uma duplicidade. E essa duplicidade de vida, de valores,
ela gera uma série de conflitos mentais e espirituais, e isso não é bom. Quando nós apresentamos o conceito da palavra de Deus em função de espiritualidade para uma vida, espiritualidade que integra toda a vida, nós estamos dizendo que o desafio de viver cristão, o desafio de viver pela fé, ele está presente em nós 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Não só na maneira como agimos em comunhão no momento do culto, mas como agimos diariamente em relação às nossas famílias, aos nossos amigos e em relação à sociedade da qual nós pertencemos. Ou seja, ampliamos o desafio. Por que é importante ampliarmos o desafio? Porque não dá para viver na superficialidade para sempre. Precisamos admitir que a fé cristã, a fé evangélica, ela está muito fragilizada. Ela está muito assim dispersa, desatenta em relação a verdades eternas. É a fé do momento, é o movimento do momento, é a busca para o momento. O egoísmo tomando conta de muitas vidas e de muitas instituições por consequência. E esse não é o propósito de Deus. O chamado aqui para o povo de Deus é para um estado de consciência, é um estado de alerta em relação a verdades eternas, de que Deus é soberano, de que nós pertencemos a Ele, de que a nossa vida importa, de que as nossas decisões importam e de que a maneira como nós decidimos agir importa. E importa muito porque refletem a verdade do nosso caráter, se é de fato cristão ou não, se está amadurecendo ou se está se deteriorando. O culto como compensação para as frustrações do dia a dia, isso é uma invenção nova. Esse é um conceito psicológico novo. Como que se não importando a maneira como se viveu, como que não fazendo diferença o que aconteceu, naquele instante os céus se abrem e as bênçãos são derramadas como uma chuva no início da estação. Não, não. A nossa vida é o culto, o nosso viver é o culto. A nossa capacidade de reconhecer a soberania de Deus e nos colocarmos como recursos, como instrumentos nas mãos de Deus, isso faz toda a diferença. E o escritor aqui continua: portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. A Bíblia fala de riquezas, fala de prosperidade, falam de bênçãos materiais. É claro que fala. Como não falaria? Como não falaria? Nós estamos olhando aqui no contexto de um povo que foi resgatado da escravidão. O que é um escravo? Um escravo é alguém que não é capaz, não tem autoridade, não tem autonomia, não tem poder para decidir absolutamente nada em relação à sua própria vida, em relação aos seus interesses pessoais. O escravo vive em função da vontade daquele que o domina. Ele não tem nada. Ele não tem nada. O corpo dele não é dele. A família dele não é dele. As convicções dele não são dele. Ele não pode se manifestar. Ele só tem o direito de obedecer. E de obedecer de acordo com a vontade do seu Senhor. Resgatado dessa condição maldita,
Porque o escravo, precisamos adorar a Deus. Não, seu Deus aqui não serve. Tó, tenho esse Deus aqui é seu. Alguém decide por ele. Libertados da escravidão, nós temos acesso ao conhecimento, à manifestação, à revelação do verdadeiro, único e soberano Deus, a quem nós somos livres para decidir servir. Por isso a questão da mordomia é apresentada. É claro que os apóstolos preferem, decidiram uma entrega total e irrestrita de suas vidas a Cristo Jesus, de maneira a se apresentarem como servos, como escravos do Senhor. Mas ainda assim é uma decisão livre, uma decisão consciente de priorizar em tudo a vontade do Senhor Jesus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que o cristão, que o judeu, ele não é absolutamente proibido de desenvolver a sua vida ou a sua sociedade. Ao contrário de alguns grupos fanáticos que aparecem de vez em quando aqui e acolá, tentando impor limites absurdos alguns, né? Como se vestir, como não se vestir, né? Até onde pode ir a gravata, qual tipo de gravata vai usar, se tem que usar terno mesmo que seja no verão, né? E coisas que você vê mundo afora aí pela televisão, pela internet, pelas mídias, os fanáticos surgem, sempre tentando impor, não, você só pode viver na sua casa, tem que ser esse piso, querem decidir tudo. Deus concede uma ampla liberdade para o seu povo decidir como viver, como conduzir as suas vidas, o empenho, o trabalho, a dedicação. Mas o que ele proíbe, porque é pecado, é a ingratidão. É a ingratidão. A pessoa que na liberdade, a pessoa rica, grandemente e poderosamente abençoada pelo Todo-Poderoso, que viu frutificar de maneira correta, adequada, fruto do trabalho. Não estamos falando aqui dos picaretas, dos criminosos, não estamos falando do banditismo que se instalou no Brasil, em diversas áreas, diversos grupos, diversas. Não estamos falando de quem obteve aí através da. Não estamos falando da mentira. Estamos falando de um estado de bênção. Estamos falando de um estado de graça. Estamos falando de uma condição honesta, fruto do trabalho, do empenho. Somos proibidos de agir de forma arrogante e presunçosa, esquecermos de que o que tem acontecido de bom nas nossas vidas decorre do cumprimento da promessa do soberano Deus para nós. E nos esquecendo de Deus, passamos a dizer que fui eu, foi o meu trabalho, foi a minha mente, foi a minha astúcia, foi a minha habilidade, foi a minha competência. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso mostra o fracasso nosso. Muito do que se vê aí não tem nada a ver com o fracasso da fé, com o fracasso da religião, com o fracasso do movimento. Não, é o fracasso do indivíduo. É fracasso das pessoas que preferem se adonar de tudo que Deus lhes concedeu gratuitamente, soberanamente, e não reconhecer esse Deus nas suas vidas. Por isso nós continuamos e não vai acabar. Mas ninguém imaginava que a miséria pudesse se alastrar de maneira tão intensa nesse nosso país e em vários outros países, nações, sociedades à beira do fracasso, à beira do colapso. Ah, mas o povo está sofrendo porque alguém está guardando mais do que precisa. Algumas pessoas acumularam tanto que precisariam viver 100.000 anos para gastarem tudo que acumularam. Aí o que era uma bênção, o que é uma provisão de Deus na vida de muitos, para alcançar a todos, se torna um motivo da derrota daquele indivíduo, daquele grupo
e daquela sociedade, porque a pessoa não reconhece a Deus e não reconhece a si mesmo como mordomo de Deus. Todo mundo quer ser filho, mas não como Cristo Jesus comportou-se em relação ao Pai, em tudo obediente, em tudo submisso. Todos querem ser filhos como que protegidos aí, né? Filhos de soberanos, filhos de o filho do rei, o filho do manda-chuva, né? Como o filhinho, o protegidinho do papai que faça o que quiser, né? Comporte-se da maneira que quiser, alguém corre para limpar a sujeira. Não, não é esse o convite da fé. Não é esse o chamado que Deus fez para a igreja, que Deus fez para o seu povo. Não. O chamado é uma vida de reconhecimento do amor de Deus e da soberania de Deus. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses, e os servires e prestares culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai destruir à vossa frente, por não ter desobedecido à voz do eterno vosso Deus. Então a gente não gosta desse texto, como ele se finaliza, como ele termina, apresentando Deus como soberano Senhor sobre a sua criação e decidindo sobre a existência, sobre a continuidade ou não de povos e nações. As pessoas não gostam disso. Não gostam disso. As pessoas não gostam de um Deus soberano. Porque um Deus soberano é um Deus justo. É um Deus que reserva para si o direito de fazer justiça. A soberania de Deus nos lembra da sua justiça, da sua retidão, da integridade absoluta dos atos divinos, do caráter de Deus. Quando tentamos moldar Deus à nossa conveniência, à nossa vontade, quando tentamos moldar a palavra de Deus às circunstâncias que nós vivemos para prevalecermos, corremos o risco de cair aqui na situação da condenação. O que era para ser bênção pode se tornar motivo de condenação, porque a pessoa não reconhece Deus como soberano sobre a sua vida. Ele passa a cultuar o dinheiro. O Deus dele se torna o que é bênção de Deus, agora é o Deus que governa a vida dele. É o dinheiro, é a propriedade, é o sucesso pessoal, são os dons, são as habilidades, são os talentos. A pessoa passa a adorar a si mesmo, como fez aquele cujo nome foi apagado da eternidade, o Lucífero, o Lúcifer. Existe esse risco. Existe esse risco quando nós não aceitamos para as nossas vidas, para os nossos bens, para os nossos recursos, para o que somos, a condição de mordomos. Você fala, o texto é de Deuteronômio, o Antigo Testamento. Quando dói, quando ofende, quando magoa, quando desperta a nossa consciência para a verdade de que não estamos como igreja com aquela bola toda como gostaríamos de estar, as pessoas reconhecem, não, mas isso daí não diz respeito às nossas vidas, foi um alerta que o Senhor Deus nunca, Deus alertou o povo de Israel que caiu na idolatria, mas nós adoramos o único e verdadeiro Deus. Será? 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 Não tem o ídolo lá, não tem o objeto. Não tem um objeto, mas entra 10 vezes por dia na internet para ver o saldo bancário, lá, o extrato. Hã? Não, não para 3 vezes ao dia para orar e agradecer a Deus, mas para consultar lá o dinheiro, isso para. Isso para. E dedica tempo e recursos e e-mails e o tempo todo ali, meu Deus, eu vou perder porque. Não é? O que era bênção não se tornou o objeto de culto, de devoção. O dinheiro gerando dinheiro, gerando dinheiro, gerando dinheiro. Quando o Senhor Deus nos chama a uma postura de que o que somos, o que temos,
pertencem a Ele. E nós devemos administrar a nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Para não falarmos que menosprezamos o Novo Testamento, vamos aqui ao apóstolo Paulo, né? É sempre, não é só o apóstolo Paulo, Pedro também fala, vários outros falam, e a maneira como a vida deles é descrita fala muito mais alto. É o que nós aprendemos. A nossa vida, o nosso viver, é a expressão do nosso verdadeiro culto a Deus. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, Paulo fala: Ou não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O apóstolo fala que nós pertencemos ao Senhor, que nós fomos comprados no sentido de resgatados da escravidão. Resgatados da escravidão. Chamados à liberdade, mas pertencemos ao Senhor. Não existe um lugar de neutralidade espiritual. Ou você está no ambiente do pertencimento ao Senhor, ou a sua vida é resposta ao amor de Deus, é reconhecimento ao amor e à soberania de Deus, ou você está na escravidão do outro lado, do inimigo lá. Olha o que o apóstolo. Nós temos a tendência de enxergar, de ouvir, de entender o que primeiro nos satisfaz, o que primeiro nos agrada. Quando lemos o versículo 19 aqui, fala do Espírito Santo habitando em nós e o corpo como santuário. Mas isso foi o que Cristo realizou pela humanidade. O Verbo, o Cristo eterno, o Filho de Deus, habitou entre nós. A palavra de Deus, claro. Ele encarnou, ele fez-se carne, fez-se homem do ventre de Maria. Ele fez-se homem, humano. As traduções, né, as apresentações desses textos, dizem, na verdade, que ele tabernaculou. A humanidade tornou-se santuário, templo da habitação do Eterno. O corpo humano, o ser humano, foi em Cristo Jesus alçado a uma posição de dignidade nunca antes pensada ou imaginada. E a nossa humanidade renovada, resgatada, redimida em Cristo Jesus, participa pela fé dessa posição. Estamos em Cristo, Cristo vive em nós, vivemos em Cristo. Participamos desse direito, dessa dignidade espiritual de fazermos parte dessa nova humanidade em Cristo Jesus, em que o Espírito de Deus habita. Isso é lindo, isso é incrível. Isso daí é motivo de reflexão, de pensamento, né? Tem uma gigantesca biblioteca nessa área aí, milhões e milhões e milhões de vidas impactadas, homens e mulheres refletindo sobre esse mesmo tema, mas isso não significará nada, absolutamente nada, se nós não formos capazes de reconhecer a condição de mordomia do lado de cada eternidade. Ter o conhecimento, a consciência da verdade a nós revelada, do que por nós foi conquistado por Jesus Cristo, não nos isenta da responsabilidade de nos submetermos a Deus como nosso Senhor e soberano. Então a pessoa se alegra, se exulta, fica maravilhado e encantado pela verdade ensinada na palavra de Deus, mas há uma continuidade aqui. Há uma condição aqui. Toda essa beleza, toda essa grandiosidade, todo esse poder espiritual, toda essa promessa de uma nova vida, de uma dignidade
além do que nós somos capazes de imaginar ou supor, a ponto de sermos chamados de filho de Deus, ela estabelece uma condição para o nosso viver. Não nos isenta da responsabilidade de uma vida de obediência e submissão a Deus. E por isso que ele continua aqui, ó. E que não pertenceis a vós mesmos. A ideia, o conceito que a palavra de Deus declara é que toda essa verdade conquistada em nosso favor, ela se manifesta, ela flui nas nossas vidas a partir do momento em que nós estamos dispostos a permanecer na condição de reconhecimento do pertencimento a Deus. Eu queria voltar a sentir as coisas que eu sentia quando... Esquece esse negócio de sentir. Esquece. Esquece. Esquece esse universo mental aí de sensações e emoções. Um estado de consciência elevado, um estado de consciência de submissão a Deus, consciência de viver de acordo com a vontade de Deus, vai gerar na sua vida, vai gerar no seu corpo, no seu ser, as emoções e os sentimentos adequados que você tanto acha importante. Enquanto que a busca pela emoção, pelo sentimento, pela sensação, não geram o estado de consciência e a convicção necessária para uma vida de obediência. Por isso tem gente batendo em porta errada. Batendo em porta errada, buscando onde foi proibido de buscar, comendo do fruto proibido. Dessa árvore, não. E tem muita gente indo na árvore da qual o Senhor Deus diz não. Porque, na verdade, ele é arrogante, presunçoso, não quer se submeter a Deus, não quer obedecer, não quer esperar o tempo de Deus. Ele quer colher antecipadamente. Ele quer colher sem ter semeado, sem ter cultivado. Ele não quer ter aguardado ali pela fé a estação da colheita. Ele está só para colher. Eu quero o fruto, eu quero a resposta. Como você vai ter a resposta? Como você vai ter o resultado de algo pelo qual você não trabalhou, não se empenhou, não dedicou sua vida? Mas isso demanda tempo. E o que não demanda tempo? O que não demanda tempo? Nós vivemos presos, por enquanto, ao tempo. Chegará o dia em que o tempo será nosso aliado, não será mais nosso inimigo. Mas se reconhecemos a Deus como soberano, estamos dispostos a aguardar a estação correta, a nos alimentarmos de tudo que Ele nos libertou para nos alimentarmos, para experimentarmos tudo que Ele permitiu que nós experimentemos, para vivermos tudo que Ele disse que é correto, que é agradável e que trará os benefícios para a nossa vida física, espiritual, moral, mental. A pressa, a arrogância e a ingratidão arruinam muitas e muitas vidas. Não pode assim conosco. Não pode ser assim com as nossas vidas. Que está escrito aqui, pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Eu glorifico a Deus, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, na minha vida, no meu ser, no meu viver. Eu não posso depender da vida do outro, daquela pessoa. Mas o fulano fez e não aconteceu nada com ele. Problema do fulano. E problema de Deus, que vai julgar os vivos e os mortos. Eu não vou ser juiz de vivos e mortos. Mas a palavra de Deus declara que nós também julgaremos. Nós, como pertencentes a Cristo Jesus, porque o juiz é Ele. O juiz é Ele. O dia do julgamento, o dia do juízo é estabelecido por Ele. O momento de julgar é dele. Os valores, as verdades pelas quais a humanidade será julgada, nós sabemos.
Então eu glorifico a Deus na minha vida, para que a minha vida, pela graça de Deus, seja livre da condenação eterna. Não podemos depender do outro. Não podemos continuar olhando no outro como exemplo. Não, porque nós não sabemos o que de fato está acontecendo na vida de ninguém. Você pode falar, eu ouvi dizer, então esquece. Para com esse negócio de dar ouvidos a tudo que alguém tem para falar por aí. Passe a dar ouvidos, atenção e os olhos à palavra de Deus, às promessas de Deus. E passa você a viver em conformidade com aquilo que você acredita, sem esperar o outro. Sem esperar o outro. Sem se espelhar no outro. Se você quer se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus Cristo. Em tudo obediente, em tudo submisso. Que as nossas vidas sejam ricamente e poderosamente abençoadas por Deus pela sua palavra, e que as nossas consciências sejam moldadas pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus, que nós a ele pertencemos. Nós pertencemos ao tal ponto de que todo o nosso ser, que todas as nossas habilidades, nossos bens, se tornem instrumentos nas mãos do Altíssimo e Todo-Poderoso Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus te traga paz, que Deus te traga alegria, que Deus traga a você a renovação da alegria do Espírito Santo no seu coração. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Retornaremos em breve.